Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem muito bem, ontem, dia 25 de dezembro, chegou ao Disney Plus o novo filme da Pixar, Soul, dirigido pelo Pete Docter. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater essa meta. Então, só falando um pouquinho a respeito do Pete Docter, só pra vocês se localizarem, pra saber quem é o criador, quem é o diretor desse filme. O Pete Docter, na minha opinião, é o segundo cara mais importante na história da Pixar até hoje. Não só ele escreveu o primeiro filme do Toy Story, como ele escreveu alguns outros filmes, ele é o diretor de Monstros S.A., ele é o diretor de Up, que é um dos melhores filmes da Pixar na minha opinião, ele é o diretor de Divertidamente, que entra no meu top 5 facilmente, e agora ele é o diretor do filme Soul. E esse foi um dos raros anos que a gente viu dois lançamentos de filmes da Pixar. A gente viu o filme Onward, ou Dois Irmãos, que é um filme legal, que não é um filme tão legal assim, não é um filme que chega aos maiores níveis ali dos filmes que a gente conhece da Pixar, e agora a gente viu a chegada do filme Soul. A Pixar não tá passando por um momento tão bom assim, se a gente for considerar os últimos lançamentos, né? Se a gente pegar Toy Story 4, é um filme legal, mas não é o melhor dos Toy Stories, nem de longe. Os Incríveis 2 não é melhor que o primeiro, fica longe do nível do primeiro, na minha opinião, pelo menos. E antes disso a gente viu o filme Coco, né, A Vida é uma Festa, que, na minha opinião, é um dos grandes filmes da Pixar, é um dos filmes mais emocionantes da Pixar até hoje. E uma coisa que a Pixar sempre soube mesclar muito bem é misturar o conteúdo que é focado para o público infantil, para divertir a criança com cores, e a parte mais focada no público adulto. E eu acho que no filme Soul, eles quase que inverteram essa premissa e o filme é mais focado no público adulto, e em alguns momentos tem algumas coisas pra divertir o público infantil. E antes de Coco, o melhor filme da Pixar, na minha opinião, ou pelo menos o último grande filme da Pixar que eu colocaria ali no top 3, na minha opinião, é o filme Divertidamente, que também foi feito pelo Pete Docter. E é um filme que naturalmente vai criar muitas comparações com esse filme Soul, principalmente por causa do conceito. O filme Divertidamente, como vocês se lembram, mostra as características da pessoa, só que dentro da cabeça da pessoa, se ela é triste, se ela é mais alegre, e a gente vê as memórias sendo formadas. Então é um filme genial. Eu adorei o filme quando eu assisti no cinema, se não me engano eu fui assistir 2, 3 vezes no cinema, quando o DVD foi lançado eu já comprei. É um filme que eu reassisto com frequência. E o filme Soul trata algumas temáticas relativamente parecidas, não temáticas parecidas, mas eles tratam coisas muito subjetivas. Não é que eles estão mostrando os brinquedos falando, dinossauros falando, ou coisas do tipo, eles estão mostrando coisas muito mais subjetivas. Eles estão quase trabalhando com a metafísica ali, e a gente vê cenas bem esotéricas dentro do filme que funcionam muito bem. Eu vou falar primeiro da animação. A animação do filme é brilhante, é perfeita. Eu adorei cada minuto, é muito criativo, a gente vê a forma que o Além Mundo, eu não sei, é o Grande Além, né, que eles chamam no filme, e o Grande Antes, né, eu não sei se eles chamam assim, porque eu assisti o filme em inglês, eles chamam de Great Beyond e Great Before, então não sei quais são os termos que eles utilizam em português. Eu pretendo até assistir em português pra ver as vozes, mas eu gostei muito da qualidade das vozes em inglês também. Então a parte da animação, seja nesse mundo além, seja nesse mundo esotérico, seja no mundo real em Nova York, os dois são perfeitos. Nova York parece que você tirou uma foto, parece realmente que você filmou e colocou os desenhos ali dentro, mas não, foi tudo feito através da animação da Pixar. Então em termos de animação é perfeito, e em termos de trilha sonora, o filme também é perfeito. A trilha sonora do filme se encaixa perfeitamente, é um filme que trabalha muito com jazz, me lembrou bastante La La Land em vários aspectos, principalmente o protagonista, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas o que chama muito atenção é a própria trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross. Então esses dois, a animação e a trilha sonora, são os pontos altos do filme pra mim. Eu vou falar rapidamente a respeito da história. A gente vê o Joe Gardner, que é um professor de jazz ali numa escola. A gente vê que ele tá meio desanimado, que as crianças não necessariamente se inspiram muito ali com a aula dele. A gente vê as crianças deitadas, as crianças mexendo no celular, como qualquer sala de aula praticamente hoje em dia. E a gente vê que ele tem aspirações de virar um músico. A gente vê uma conversa dele com a mãe, a gente vê que a mãe pressiona ele pra arrumar um emprego, e ele recebe o emprego de trabalhar como professor titular, né, porque ele era um professor temporário, e ele vai contar pra mãe e tal, e nesse meio tempo ele recebe a ligação de um ex-aluno que convida ele pra tocar na banda da Dorothea Williams, se não me engano é o nome da mulher, que é interpretado até pela Angela Bassett. E ele aceita, obviamente, era o grande break ali, né, que ele queria ter, era a grande chance dele na carreira.
Então ele tá muito animado ali pra falar a respeito da chance, pra não sei o que, quando ele cai dentro de um bueiro. E a gente vê nesse exato momento a alma dele, né, indo pra esse mundo do além, indo pra esse plano diferente aí que a gente vê a partir desse momento. Então a história é bastante empolgante, como eu disse, esse personagem lembra bastante o personagem Sebastian, que faz o filme La La Land. Os personagens têm muitas semelhanças, eles só querem falar de jazz, eles falam que o jazz é a vida deles, então nesse sentido pelo menos a gente vê algumas semelhanças e principalmente a gente vê algumas semelhanças com relação às aspirações desses dois personagens. E eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito desse mundo do além, mas a gente vê que ele vira uma espécie de mentor para uma alma jovem, né? A gente começa a ver as almas jovens e elas são encaminhadas para a Terra depois que elas conseguem completar, mais ou menos como os escoteiros ali, eles têm que colar aqueles badges, né? Aqueles negocinhos aqui, as almas pequenas também têm que ter aquilo para ir para a Terra. Então a gente vê que existem ali 120 bilhões de almas e ele é encarregado da alma 22, ou seja, uma alma muito antiga e ela nunca conseguiu ir para a Terra, ou nunca teve interesse pelo menos em ir para a Terra, porque ela nunca conseguiu encontrar a chama dela, né, a spark dela, para ir para a Terra. Por interesse dela ou não, a gente não sabe exatamente se ela tentou em algum momento, mas agora ela já nem tenta mais conseguir, ela tá bem satisfeita só vivendo nesse mundo. E ela é interpretada também pela Tina Fey, enquanto o Joe Gardner é interpretado pelo Jamie Foxx. São dois atores muito bons, eu adoro o Jamie Foxx, ele é excelente em filmes dramáticos como Ray e é excelente também em filmes de comédia, em séries de comédia. E a Tina Fey eu adoro, ela criou 30 Rock, ela criou Meninas Malvadas, ela criou Unbreakable Kimmy Schmidt, que é uma série que eu gosto bastante também. Então ela tem um timing cômico muito bom e os dois funcionam muito bem juntos. E o filme tem algumas piadas excelentes, tem uma piada envolvendo as moedas ali norte-americanas, eu não vou estragar a piada também pra vocês, mas é uma piada excelente. E tem uma piada envolvendo o New York Knicks. Eu que acompanho o basquete sei que o New York Knicks é a desgraça da liga da NBA, então ela faz uma piada que se encaixa muito bem, eu gargalhei assistindo, muitos de vocês podem não entender muito bem a piada, se você não acompanhar basquete, mas foi uma piada que pra quem conhece, encaixou muito bem e pega você de surpresa. Então em termos de humor, os filmes da Pixar sempre são muito bons, independente da temática abordada. Então o filme é basicamente isso, eu não vou dar muitos spoilers, eu vou falar um pouquinho mais a respeito da história do filme, só que agora eu quero falar a respeito dos comparativos entre Divertidamente e entre o filme Soul. Eu não acho que o filme Soul seja da qualidade do filme Divertidamente, Divertidamente pra mim é um filme quase perfeito, enquanto o filme Soul é um filme muito interessante, mas eles poderiam ter abordado de forma melhor a vida do além. Eu acho que as cenas que a gente vê na Terra, principalmente a cena da barbearia, são as cenas que acabam transmitindo a mensagem do filme, e a cena do final, então as cenas principais acontecem na Terra, enquanto eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho melhor esse mundo que chega a ser quase que religioso ali, né? Eles chegam até a mostrar como seria essa vida antes e depois da gente estar aqui na Terra. E eu acho que o tema foi bem abordado, mas eu acho que vocês vão concordar comigo que eles poderiam ter explorado bem melhor essas cenas, principalmente por causa de uma coisa que eles fizeram, que eu acho que eles acabaram perdendo um tempo enorme no filme, que foi, eles fizeram aquela velha história que eu sinceramente odeio em filmes, que é quando um personagem troca de corpo com outro personagem. Chega num momento que eles conseguem voltar pra Terra, só que a 22, né, que é interpretado pela Tina Fey, cai dentro do corpo do Joe Gardner, enquanto o Joe Gardner cai dentro do corpo de um gato. E eu achei que eles iam conseguir transformar, que eles iam voltar pro corpo original rapidinho, mas não, pareceu pelo menos que isso durou quase 40 minutos ali do filme. Eu achei que foi uma perda de tempo, porque eles acabaram se rendendo a um humor muito barato, que é a troca de voz, que é o personagem não saber exatamente com quem que ele tá falando, um personagem fala pro outro e o outro tem que falar. Então acho que eles se renderam a um artifício muito fácil ali de tentar gerar um humor barato, sendo que eles poderiam ter pego desses 40 minutos, eles poderiam ter pego mais 20 minutos pra explorar um pouquinho melhor esse mundo mais esotérico que eles tinham apresentado. Eles vão lá no hall de todas as coisas pra descobrir se ela gosta disso, se ela gosta daquilo. Eles até fazem algumas piadas que, ela já teve vários outros mentores, ela teve o Muhammad Ali, o Abraham Lincoln, o Gandhi, a Madre Teresa.
dá pra você dar umas risadinhas, e eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, pô, mas essa troca de corpo é justamente o que traz a moral da história no final do filme. Eu concordo, mas eu acho que a moral da história poderia ter vindo de diversas outras formas, ele poderia ter aprendido a moral da história nesse outro mundo mais subjetivo, e quando ele voltasse pra Terra ele já tava com a moral da história ali mais mastigada pra ele. E eu não odiei o que aconteceu nesse filme, mas, por exemplo, comparando com Divertidamente de novo, não dá pra gente negar que as cenas envolvendo aqueles personagens, alegria, tristeza e etc, são cenas muito mais envolventes, são cenas que fazem muito mais sentido. Você vê as memórias da Riley, né, as memórias que eram felizes virando memórias tristes quando ela muda de cidade. Então a gente entende muito mais o que a gente tá vendo, é muito mais fácil de você se relacionar com aquilo que tá acontecendo com ela, e dá pra gente se relacionar também com o personagem do Joe. Obviamente, né, ele tem aquele sonho dele, e a moral da história eu não vou falar aqui no vídeo, mas a moral da história é muito legal, é uma moral da história bem impactante que até me surpreendeu, porque geralmente com esses filmes você já consegue prever a moral da história no começo do filme. Nesse filme não, a moral da história parece que seria uma, e no final eles acabam transformando essa moral da história pra uma coisa um pouquinho diferente. E tem algumas cenas sensacionais que ele entra na zona, né, que ele entra na The Zone, quando você tá bem inspirado ali, ele começa a tocar piano e ele vai quase que pra um plano exterior ali, né, ele quase sai do próprio corpo tocando piano ali. E a gente vê que esse é um caminho para você ir para esse plano que que as almas estão vivendo. É um conceito interessante que ajuda a criar uma conexão entre esses dois mundos, e que inclusive pessoas na Terra conseguem acessar esse mundo através desse modo aí. A gente tem o cara que fica girando as placas, né, que ele consegue fazer isso também, que o Joe Garner faz em certo momento do filme. E o filme tem um final extremamente emocionante, o final encaixa tudo muito bem, como eu falei, a conclusão é muito boa. A única coisa que eu não gostei tanto assim foi do miolo do filme, mas de qualquer forma eu achei um filme brilhante. É o que eu falo, a Pixar tem um nível tão alto que você acaba comparando com os grandes clássicos da empresa. Eu não diria que o filme Soul entra no top 5 dos filmes da Pixar, mas eu acho também que ele tá dentro do top 10 ali. Eu colocaria ele mais ou menos no mesmo nível do filme Coco, A Vida é uma Festa, né? Viva, a Vida é uma Festa aqui no Brasil. E eu acho que em termos de mensagem, em termos do que o filme tenta transmitir, pra mim ele se compara ao Wall-E, por exemplo, que tem uma mensagem muito legal no final, que o filme todo, na verdade, tem uma mensagem muito boa. Eu acho que Soul é o filme da Pixar mais focado no público adulto que a gente já viu. Então eu acho que esse filme conseguiu pelo menos trazer a Pixar de volta ao patamar que ela estava em 2017 com o filme Coco, porque depois disso vieram somente sequências, vieram filmes um pouquinho mais fracos, e até mesmo em 2020 é muito melhor do que o filme Dois Irmãos. Então pessoal, só pra concluir, em termos técnicos, em termos de música, em termos de atuação, eu diria que o filme é perfeito. Eu só não concordei com algumas decisões que o filme tomou, então por isso eu daria pro filme aí uma nota 8,5, que é uma nota muito boa. Com certeza tá entre um dos meus filmes favoritos que foram lançados em 2020, e eu realmente recomendo que vocês assistam, tá disponível lá no Disney Plus. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do filme Soul. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.